Paulo e André, absolutamente acho que é isso, né, fantástico. Alberto? Acho que... Meu Deus. Acho que tá bom, né? Tá bom, Caraca. eu anotei tudo aqui, tive uma aula já. Vou fazer os slides. Deixa eu tentar fazer umas reflexões rápidas aqui. A gente já avançou bastante, mas a primeira reflexão é, puta, que falta que faz o ministro Padilha lá uma hora dessas, né? Meu Deus do céu, cara. Você olhar. É interessante, na semana passada eu fiz uma live. É desesperador, assim. Com e o Temporão também, né? Temporão. O Temporão é engraçado. Todo mundo que senta no Ministério da Saúde sabe o tamanho desse canhão. Então, o Temporão ele criou um sistema de coordenação de atividades econômicas na área de saúde. Ora, o ministro Padilha é evidente que fez a mesma coisa, ou deu continuidade, sei lá. Né? Mas é impressionante. Todo mundo que milita no meio da saúde sabe da força que isso tem. Não, o problema são os economistas mesmo. O Ministério de Saúde, desculpa, André. Historicamente, o Ministério da Saúde ele impõe isso sobre o ocupante do cargo. É uma institucionalidade muito forte, é resultado de uma luta de muitas décadas. Então não entra aventureiro, e quando o aventureiro entra, ele se conforma ao cargo, à altura do cargo. Então, realmente, eu sou de família né, minha mãe é da área da saúde, casei com uma médica, a família inteira dela é médica, atua diretamente na área da saúde. Eu olho para esse ministério, né, desse governo, e me dá arrepio e uma tristeza tão profunda, porque é um ministério que tem uma história, ele tem um valor para a nossa população. Então, a gente ouvindo... É um pilar da sociedade brasileira, né? A gente ouve o Padilha falando aqui, você fala, não, volta, eu sei que é o governo Bolsonaro, mas volta lá para pelo menos ajudar um pouco essa situação. Mas eu queria tentar fazer umas reflexões aqui do ponto de vista econômico, né, com todos esses elementos que ele deu para a gente. E a primeira delas é em relação à indústria. Eu acho que a pandemia, essa discussão, ela é bem útil, né, para nos mostrar, a gente fala muito disso né, lá no nosso livro, André, no nosso curso também, que é o seguinte: indústria é conhecimento. As pessoas se esquecem, por exemplo, que saúde é indústria. Reparem de tudo que a gente falou aqui, que o ministro estava falando, de vacina, de ventilador de respiração, dos componentes, dos sensores, da seringa, porque as pessoas acham que indústria é um lugar cheio de parafuso, cheio de graxa, que polui, obsoleto. Quer dizer, a visão do que é indústria no Brasil está completamente equivocada, né? No limite, a indústria é conhecimento, né? Aliás, a epígrafe do nosso livro, ter indústria é ter capacidade de fazer coisas, que é justamente o que o Brasil perdeu, né? Toda essa conversa que a gente teve aqui com o ministro pode ser lida dessa maneira, né? Então, a primeira reflexão é essa: indústria é saúde, é capacidade, né? Segundo, é que ficou muito claro na pandemia a questão da saúde, como as questões de saúde transcendem o mercado, né? Que é algo que os economistas têm grande dificuldade de entender, porque eles acham que o mercado é capaz de resolver todas as fronteiras, todas as searas da vida humana, né? E a gente sabe que nas mais relevantes, talvez, o mercado não tem capacidade de resolver. Saúde é uma delas, e acho que a pandemia deixou, assim, de maneira clara, de uma maneira, assim, ostensivamente clara, né, a necessidade que a gente tem da intervenção do Estado. E isso é de cabo a rabo. Se você pegar desde lá do começo, quando começou a pandemia, que faltaram os ventiladores de respiração, depois faltaram as próprias máscaras N95, então todo mundo descobriu que no comércio mundial o que fala mais alto não é a lógica de mercado, é a lógica da soberania e da saúde dos próprios países. Então todo mundo falou, opa, peraí, eu não vou exportar o ventilador de respiração nem a máscara N95 porque a minha população está precisando disso. Então a questão de soberania do Estado, da população, fala muito mais alto do que mecanismos de mercado. Com a vacina aconteceu a mesma coisa. Né? As pessoas não vão sair exportando a vacina antes de ter vacinado as suas populações. Né? Então, outro exemplo claríssimo, né, de como essa visão tacanha de que o mercado resolve as coisas enterra os países em buracos do tipo desse buraco que a gente se colocou. Né? Então, o próprio SUS, quando a gente pensa no alcance do SUS, quer dizer, é evidente que o SUS e é como o André falou, ele é uma instituição, um pilar da saúde brasileira no sentido amplo. Imagina que o mercado vai resolver problema de saúde de pequenos municípios no interior do Ceará. É a mesma coisa do saneamento. Agora todo mundo acha que privatizar o saneamento, a gente vai resolver o problema do saneamento do país. Não vai. Só os 50 municípios mais ricos do país terão saneamento. Os outros 5 mil ficarão numa situação catastrófica, porque o mercado ele tem um problema muito grave, que ele não oferta produto para pobre. Por quê? Porque não dá dinheiro, ele não consegue cobrar do pobre. Né?
O pobre ele está fora do sistema de mercado por definição. Então, quando a gente olha também o desenvolvimento tecnológico das vacinas, de novo, você vai encontrar o mercado lá. Aliás, eu não conhecia o caso da Sputnik, que essa era uma peça que faltava no meu quebra-cabeça. Eu estava pensando, por que os russos fizeram a vacina? E aí o Padilha deu a resposta aqui. Eu também não conhecia. Exatamente. Questões geopolíticas. Porque o caso americano e das principais eu já entendi, porque foi o Pentágono que desenvolveu, porque ele estava com medo da guerra química do antrax lá no 11 de setembro. Então eles já estavam desenvolvendo vacinas contra armas biológicas. Então eles já tinham uma espécie de um buffer de conhecimento, de capital científico acumulado, que agora eles rapidamente redirecionaram para pesquisar a vacina para o Covid, e a gente tem a vacina para o Covid. Então, são esferas em que a iniciativa privada não entra. Não entra porque não dá lucro. Não entra porque não compensa tomar esse risco. Então tem coisa que o mercado não faz. Não adianta você pedir para o mercado fazer. O mercado não vai fazer. O mercado quer ganhar dinheiro. Se dá para ganhar dinheiro, legal, ele faz, traz benefícios para a sociedade, tudo lindo, tudo beleza. Não estou falando para suprimir o mercado. Eu só estou falando que a gente não pode pedir ao mercado coisas que ele não vai fazer. E aí a gente precisa do Estado, né? Por exemplo, garantir saúde, por exemplo, fazer investimentos tecnológicos que no curto prazo não fazem o menor sentido. Qual é o sentido de você ficar pesquisando vacinas de maneira quase que aleatória? Qual é a empresa que vai gastar dinheiro para ficar pesquisando vacinas just in case? Just in case aparecer um vírus que pare o mundo, que você só possa combater com RNA. Vamos pesquisar isso, gastar bilhões de dólares? Não, ninguém vai fazer isso, né? Então, eu acho que Paulo, agora é interessante, a gente não sabe os detalhes da negociação de China e Índia com outros países, tá? A gente sabe o que está acontecendo com o Brasil. A Índia é muito insatisfeita com o Brasil, porque o Brasil, na OMC, foi contra a quebra de patente, que tem a ver com a indústria farmacêutica da Índia. A China aproveitou a vacina dela para fazer uma negociação favorável a ela para o 5G, para a Huawei no Brasil. Quer dizer, e esses países, da mesma forma que esses dois países vêm negociando em troca da vacina essas coisas com o Brasil, estão fazendo o mesmo com seus vizinhos, Vietnã, né, que a gente não sabe o que eles ganharam nas negociações caso a caso. É a diplomacia da vacina, né? Exatamente. Então, por que eu estou falando isso? Se o Brasil sai na frente, ele ia também ter suas negociações caso a caso com vários países da América Latina, da África, enfim. Estou pensando basicamente na proximidade geográfica, né? Então, o Brasil tinha tudo para isso, é só uma questão realmente da mentalidade. Isso se deve, a culpa disso é dos economistas brasileiros e da política brasileira. A política que está, você explica melhor, muito melhor do que a gente isso, né? Tem seus problemas, mas a gente está aqui, eu e o André, no combate contra os economistas, para derrubar as narrativas equivocadas e erradas que acabam abastecendo essa política torta em relação a isso, né, André? Desculpe a minha O Clemenceau, um dos primeiros ministros, né, que enfrentou lá a Primeira Guerra Mundial na França, tem uma frase famosa. Põe aí na internet, você acha a frase do Clemenceau. Ele diz o seguinte: guerra é uma coisa séria, demais para deixar na mão de militares. Né? A economia é muito séria para deixar na mão de economistas. O problema é esse, né? Eu estava essa semana vendo aquele seriado que soltaram agora, a Segunda Guerra em Cores. Nossa, eu assisti inteiro. Eu fiz uma maratona disso, assisti os 10 em 2 dias. Não dá para largar, né? É impressionante. E no episódio que eles contam sobre o sistema de radares britânicos, né, que os alemães não sabiam, que permitiu aos britânicos antecipar o ataque, né, dos alemães, principalmente pela Luftwaffe, né, pela Força Aérea Alemã, que era o terror, né? Era um terror de todos os países. Quando eu vi isso, eu lembrei muito do sistema de saúde. Por quê? O que a vacina faz no corpo? A vacina é um sistema de radar que você implanta no corpo e ele aumenta a resposta do sistema imunológico, a rapidez com que o sistema imunológico acorda, porque quando o vírus entra e o sistema imunológico sem a vacina, é como os caças que já estão no meio da Inglaterra soltando em cima da cidade. Então já era, o estrago já está feito. Agora, a vacina, o que ela faz? Ela avisa, olha, está entrando, reage rapidamente, junta as tropas, vai lá proteger a Força Aérea, né, Real britânica. O que é o SUS, né, de maneira equivalente? O SUS é o radar da economia, o radar da sociedade com relação às epidemias emergentes. Então, o SUS, eu até ia colocar para ele aqui, mas eu não quis interromper o ministro, ele tem um terceiro canhão. O terceiro canhão do SUS é toda a produção de conhecimento que vem pela integração dos institutos federais de pesquisa, das universidades federais, das universidades estaduais, com todo o conjunto da sociedade civil de controle social,
principalmente controle epidemiológico, controle, né, preventivo, né, toda a saúde da família, que é importante, com a parte empresarial da economia, que viabiliza comercialmente uma série de produtos que, por conta de como o nosso sistema de produção de conhecimento está instituído, né, muito público, com muita burocracia, você acaba não conseguindo fazer isso no âmbito da universidade. Então, esse é o terceiro canhão. E as pessoas, em geral, elas acham que o SUS é o postinho de saúde ali, né? Porque é aquilo que é mais visível. Então, a pessoa vê o médico lá sentado, muitas vezes é muito mal atendida, né? Porque nem sempre o médico está lá, e a pessoa acha que o SUS é aquilo. Quando, na verdade, o SUS, ele tem todo um, eu brinco, né, um armazém ali atrás, além da vitrine, que é todo esse conjunto de atividades incrivelmente interconectadas, que produzem conhecimento, produzem serviços, produzem princípios ativos, toda a parte de química e de equipamento, mas fundamentalmente o conhecimento. Então, se você abre mão desse complexo econômico industrial da saúde, quem puder, aqui estiver nos assistindo, gente, entrem no site da Fiocruz, procurem os trabalhos do Carlos Gadelha e de toda a equipe. Mas é assim, é um mundo para vocês que vai abrir a mente de vocês de uma maneira, talvez como vocês nunca viram. Então, se você usar o sistema complexo econômico industrial da saúde nesse sentido de um radar, a gente não tem que ficar discutindo se é economia ou saúde, que é uma discussão que só faz sentido em alguém que tem a mente medieval, né? Que é esse governo que está cada vez lutando para a gente retornar a ciclos econômicos mais antigos, né? A gente já está voltando para o ciclo da cana, quem sabe a gente vai voltar até o ciclo extrativista original do garimpo. E a escravidão também junto. Né? E a escravidão que acompanha, que dá um requinte, né, a crueldade. O André, olha, eu ia até, se o ministro tivesse tido mais tempo, eu ia até mencionar, porque hoje no Brasil todo mundo fala da Fiocruz e do Butantan, mas praticamente todos os estados grandes têm também um centro desenvolvedor de vacina. Ele falou do Tecpar, não conhecia. Minas tem FUNED, entendeu? Então, todos os lugares têm um centro público que produz vacinas. É impressionante isso. Tá? E, Alberto, uma coisa que a gente tenta explorar no livro, mas sempre é muito difícil, porque o espaço é restrito, e é importante que as pessoas entendam isso. Desculpa te interromper, André. Só para falar o livro, tá? Brasil, uma economia que não aprende, que eu escrevi junto com o André Roncalha, porque a gente está falando do livro aqui, né? A gente já está careca de saber, né? Inclusive o Alberto participou com a gente lá da campanha, em várias lives para fazer o crowdfunding. É até bom mostrar aqui para os ouvintes do Alberto que está aqui o livro, foi impresso, tudo certinho, né? Mas enfim, desculpa. Não, eu só queria fazer propaganda, tá certíssimo. Pô. Que quando a gente está falando de pesquisa básica, e é importante que as pessoas entendam, a gente está falando um nível tão abstrato que às vezes você sair de uma vacina para MERS e ir para uma vacina, por exemplo, que é a corona, até para o coronavírus, o esforço adicional não é tão grande. Parem para pensar, uma vacina normalmente demora de 5 a 10 anos para ser desenvolvida, em alguns casos até 20, até você fazer todos os testes. A gente desenvolveu uma vacina num esforço coletivo global, que articulou inúmeras instituições e governos em menos de um ano. Ou seja, isso é conhecimento acumulado, exato, num nível muito abstrato. Da humanidade, né? Da humanidade. E a gente André, consegue produzir isso rapidamente. E é importante, nessa coisa de desenvolver em um ano, né, a parte mais cara é o teste, a fase 3, né? Fase 3 é muito complicada, é caríssima. E aí o setor público entrou pesado para fazer a fase 3 dos testes. Foi o que aconteceu. Nas outras vacinas, isso... Por que o setor público entrou? Para fazer a economia voltar a funcionar. Né? Entendeu? Claro. Foi por isso. Né? Mas o Brasil teve um poder de barganha grande no caso de ser, assim, vamos dizer, hospedar esses testes, porque a gente já tem uma longa tradição, um longo conhecimento acumulado em fazer testes pelo SUS. Então, porque é algo que o Carlos Gadelha sempre coloca. Se você não produz, você não sabe nem comprar de fora. Porque você não sabe o que você precisa, você não sabe como articular a importação dentro do seu sistema, você não sabe como usar o teste, você não sabe como desenvolver a vacina, você não sabe como articular fornecedor, né, com a ponta. Então, não é algo trivial, assim, né, que a gente compra um negócio, joga lá no Butantan e 3 cientistas produzem milhões de doses. Tem todo um conjunto,
né, de investimento. Cara, e assim, é triste, porque eu diria que talvez nenhum país no mundo emergente tivesse uma condição tão privilegiada como o Brasil para já ter feito a vacina, já ter vacinado, já está na linha de frente, na liderança de vacinação. Porque, claro, tem o caso da Índia, que também é um caso interessante para comentar aqui, que ela brigou com as multinacionais há 15 anos atrás e resolveu seguir por conta própria, e por isso ela não respeitou patentes, chutou o balde, porque as multinacionais foram lá para produzir de maneira barata e deu tudo errado, e o governo indiano falou, não, para com essa bagunça, agora a gente vai desenvolver a nossa própria indústria farmacêutica, e eles voaram. Mas, tirando a Índia e, obviamente, a China, o Brasil certamente é um país de fronteira tecnológica de vacinas do mundo, que o ministro estava falando. Então, o caso do Covid, ele é revoltante para quem é brasileiro em todas as esferas que você puder imaginar, né? Você tem um governo negacionista na pandemia do Covid, você não consigo imaginar um cenário pior do que esse. Mas na questão da saúde e da vacina, é muito revoltante. Porque se tem algum lugar que o Brasil poderia ter lições a dar para o mundo, é na vacina. Ou seja, já era para a gente ter vacinado 20, 30 milhões de brasileiros nessa altura do campeonato. É o que o André falou. A gente tem um capital tecnológico de conhecimento de vacina que é invejável, né? Você sabe que esse ano, por conta da pandemia, não vai ter carnaval, nem o carnaval real, nem o feriado, né? Mas mesmo assim, a gente vai deixar muitas coisas para depois do carnaval, não tem problema, porque isso, o carnaval está na nossa cabeça. Tem uma live que eu estou organizando que é para depois do carnaval. Eu vou chamar aqui 2 ou 3 cientistas que sequenciaram o RNA do coronavírus. E eles vão falar, aonde nós chegamos, o que faltaria para ter a nossa vacina. Porque, olha, de novo, né, pelo que a gente conversou, Paulo e André, pelo que nós conversamos com o ministro e o que nós estamos conversando aqui entre nós agora, né, não é tarde para fazer uma vacina. Né? Claro. Ela vai servir para outras coisas, a gente sabe disso. Claro. Né? Porque o que estão dizendo por aí, né? Os cientistas aí, os virologistas, biólogos, estão dizendo que o coronavírus vai se tornar uma gripe. Ele vai ficar, ele veio para ficar. Exatamente. Não, o vírus, né, o SARS-CoV-2, a gente já conhece ele, né, a estrutura dele, não é nova. Né, a gente, pelo menos, já se fala hoje que ele possivelmente causou uma série de doenças no passado, só que a gente não tinha identificado. Um outro ponto que eu queria adicionar aqui, que eu acho que é fundamental para a gente falar da indústria 4.0, que é exatamente nessa linha, o que o Brasil pode fazer dentro desse contexto de reerguimento aí da nação, reerguimento da nossa economia, de uma maneira mais produtiva, de uma maneira que seja menos passiva, né, do ponto de vista do comércio internacional, tem exatamente a ver com algo que a gente produz loucamente aqui dentro, que é dados. A gente tem 212 milhões de pessoas, a gente produz dados que a gente não sabe usar. E aqui eu vou citar alguém insuspeito, né, de qualquer progressismo, que é o Marcos Lisboa, e ele diz assim, é algo constrangedor a quantidade de dados que a gente produz e a gente não estuda e não analisa. Mas eu vou levar um passo além. A gente acabou de ter o vazamento de dados de 223 milhões de CPFs, com todas as informações das pessoas, né, dados de imposto de renda, tudo que você pode imaginar sobre a vida da pessoa que o governo tem controle. Sabe onde que vai parar esses dados? Na mão de grandes processadoras de informação, com inteligência artificial, com capacidade de tratamento de Big Data, lá no hemisfério norte. E a gente não está incorporando isso aqui no Brasil, e essa é uma área que a gente tem alguma competência já formada aqui dentro. A gente tem grandes institutos na área de tecnologia da informação, de matemática, em que a gente poderia entrar. Aí você pergunta, o que isso tem a ver com medicina, o que isso tem a ver com saúde pública? Absolutamente tudo. Uma pergunta que eu não sei se foi o Yuri que fez, que é como que a gente pode, por exemplo, mapear a formação, né, uma grade de vacinas por região. Big Data, análise desses dados, permitiria fazer isso. Você direcionar o esforço não apenas para os problemas já existentes, mas para as epidemias que são emergentes. Os infectologistas, epidemiologistas, dizem que a Amazônia, gente, é um potão de vírus. As mutações, a mutação brasileira, se eu não me engano, foi lá que aconteceu. Bom, isso daí não à toa que você está falando, tem tudo a ver com Manaus, né? Manaus, exatamente. Então, e aí o último ponto que eu ia colocar, que as pessoas também parecem esquecer, eu um dia vou escrever para o Carlos Gadeira para falar que tem um limite lá no esquema dele do Complexo Industrial da Saúde, que tem a ver com infraestrutura.
grande parte das pestilências, né, dessas doenças que elas acabam se disseminando com muita rapidez, tem a ver com falta de saneamento, com falta de infraestrutura. Então, um gasto importante de saúde é o gasto que está lá do ministro Tarcísio Freitas, né, fazendo estrada, mas que também é na área de saneamento, que é também na área, né, de tudo que está associado a condições básicas de saneamento. Esse é um dos melhores gastos de saúde que você faz, é a infraestrutura, porque ele é preventivo automaticamente. Pessoal, eu acho que é isso, né? Vocês gostariam de falar mais alguma coisa? A turma aí que está nos assistindo quer também descansar, tomar uma aguinha, que daqui a pouco tem Big Brother. Não, Alberto, esse ano está causando, hein? Está causando esse ano. Ontem gerou mais discussão do que a eleição da Câmara. Não, queria te agradecer só, pô. Eu não, para mim, para você também não. Mas eu não assisto aí, não perco tempo. Eu também não assisto, não, mas nas redes sociais todo mundo fala, né? Então exatamente. Acaba tendo informação. Mas, não, te agradecer, pô, baita aula do ministro, muito legal aí pra gente que pensa da perspectiva econômica, tem muito pano pra manga, né, muita reflexão do que a gente já vem fazendo e inspirando outros também, né, André? Então, pô, show de bola. Agradeço demais, Roberto, sempre gosto de vir aqui, já é a segunda vez que eu venho, é um debate, assim, de altíssimo nível, fiquei realmente lisonjeado de estar aqui na mesa com o Padilha, que eu admiro muito, né, gostei muito da gestão dele, acho que muita coisa que a gente tinha de bom, que depois do golpe acabou morrendo, ele foi certamente um dos ministros importantes em tocar, então realmente foi fantástico, eu agradeço demais e parabéns. André, a gente tem que ser parcimonioso nos convites, é só por isso que você não vem mais, porque senão vão dizer, pô, tem jogo combinado ali. Ele tá valorizando o passe. Valorizando o passe, não pode virar arroz de festa. Ô, Paulo, mas eu agradeço vocês aí terem aceito, viu, Paulo? Viu, André? Super legal, viu? Valeu. Vamos fazer um abraço a todo mundo aí, boa noite. Vocês sabem que vocês têm meu apoio nessa missão de vocês, que vocês se autocolocaram, né? Nessa cruzada do mundo da economia, né? Enfim, eu estou do lado de vocês nessa cruzada. Obrigado. Boa. Obrigado, Alberto. Valeu, gente. Prazerzão. Abração. Valeu, André. Valeu, Paulo. Obrigado.